Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja o louvor e a honra para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Nós estamos fazendo uma série intitulada A Mesa com Jesus. São aqueles últimos momentos onde o Senhor Jesus está com os seus apóstolos, discípulos queridos, e João vai narrar isso de uma forma bastante detalhada, começando no capítulo 13, e chegamos agora no capítulo 15, a partir do versículo 18, esse que é chamado também o discurso de despedida, onde o Senhor Jesus prepara os seus discípulos para a sua partida. Evangelho de João, no capítulo 15, vamos ler a palavra do Senhor, a partir do versículo 18. A palavra de Deus nos diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, neles houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. A bendita palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos por esse momento onde nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos, rogando a direção, pedindo que o Senhor nos dê agora mentes atentas, mas corações ardentes em ouvir a palavra do Senhor. Nos prepara também para participarmos da ceia, esse sacramento tão importante na nossa vida, que o Senhor possa nos nutrir agora pela palavra, nos preparando para a nutrição através também dos sacramentos. Que o Senhor fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucas indústrias crescem mais do que a indústria do entretenimento. Filmes, séries, praças de alimentação, restaurantes, shows, teatro. Fortunas são investidas na indústria do entretenimento. E nós vivemos exatamente esse momento onde a sociedade como um todo busca a felicidade, a procura da felicidade, a procura da alegria. É uma sociedade dominada exatamente por essa busca de alegria, de bem-estar pessoal, de felicidade nesse mundo. E essa mensagem existencialista, humanista, de alguma forma tem infectado muitas igrejas através de doutrinas como a teologia da prosperidade, que ensinam que você vai ter uma vida perfeita nesse mundo, que você vai conhecer a Cristo e você não vai ter problemas, que a sua vida será uma vida quase como um céu antecipado aqui. Mas quando nós lemos textos como esse, nós observamos que há alguma coisa que está errada, não é? Porque o próprio Jesus nos ensina aqui que nós seremos odiados no mundo. Nós seremos perseguidos nesse mundo.
O mundo não vai suportar o povo de Deus. Então, se nós estamos convivendo de uma forma tão pacífica nesse mundo, isso significa que há algo que está dissonante com essas verdades ensinadas por Jesus. Jesus diz de forma muito clara aqui, preparando os discípulos e dizendo: o mundo vai odiar vocês. O mundo odeia vocês. Eles não suportam vocês. Porque eles também odiaram a mim. Essa lição, essa advertência que Jesus faz e que é tão importante naquele momento para os seus discípulos. Mas antes de entrar nesse texto, vamos lembrar do contexto. O contexto aqui é exatamente geral, o Evangelho de João, escrito por João apóstolo, que, como nós vimos, segue uma estrutura narrativa diferente dos outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e que de forma muito mais detalhada vai narrar aquele momento do cenáculo, quando Jesus está à mesa com os discípulos. Então, do capítulo 13 até o capítulo 17, João vai narrar de forma bastante detalhada esse momento de Jesus antes da cruz do Calvário. Isso é chamado de discurso de despedida. E esse discurso de despedida, como eu venho falando, ele tem 3 partes muito claras. Primeiro, a introdução, no capítulo 13, de 1 a 30, onde Jesus declara o seu amor aos discípulos, lava os pés, anuncia que vai ser traído. E agora, no capítulo 13, versículo 31, até o capítulo 16, 33, esse bloco maior, onde está o nosso texto, é o discurso de despedida em si. E esse discurso de despedida, ele caminha ao longo desse quase monólogo, onde Jesus vai conversando, ensinando aos discípulos, algumas vezes dialogando com eles, tirando algumas dúvidas, mas vai caminhando até chegar nesse momento de advertência. E o contexto desse texto é interessante. Olhe comigo o capítulo 15. Nós vimos no último sermão, aqui no capítulo 15, que no versículo de 1 a 17, Jesus se apresenta como sendo a vinha de Deus, a videira verdadeira, mostrando essa profunda relação entre ele e os seus discípulos. Então, em João capítulo 15, versículo 1 a 17, Jesus mostra essa relação profunda entre ele e os discípulos, mas agora, no versículo 18 em diante, Jesus vai mostrar que, se por um lado ele está em comunhão profunda com o seu povo, por outro lado haverá hostilidade no mundo, ou seja, do mundo para com os discípulos, para com Cristo. Haverá uma grande antítese. Essa será a característica do mundo. E essa antítese não é algo novo. Alguém já disse que toda a Bíblia, todo o rodapé da Bíblia poderia ser exatamente Gênesis 3,15, onde logo após o pecado de Adão e Eva, Deus anuncia o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E Deus diz que vai haver inimizade, antítese entre luz e trevas, e assim é durante toda a história da redenção, e culmina aqui no momento mais crucial, onde a luz brilha através da pessoa de Jesus em toda intensidade, mas ao mesmo tempo nós vemos o mundo marcado por trevas, grandes trevas. Jesus começa a advertir os seus discípulos. Então, qual a ideia principal aqui de João 15, 18 a 27? Bom, a ideia principal do texto é que o cristão está tão unido a Cristo que ele vai experimentar o mesmo ódio que o mundo tem por Cristo. Você vai experimentar esse ódio também. O mundo odeia Deus. E se você é um cristão verdadeiro, você vai experimentar isso. No entanto, Jesus vai dizer que ele designou uma poderosa testemunha, o Paráclito, o Espírito, que vai ajudar a igreja. Nós não estamos sós, mesmo em meio a essa terrível oposição. Nós podemos nos sentir pequenos diante desse mundo hostil, mas Jesus diz: mas vocês têm alguém, o Paráclito, o Espírito, vai estar com vocês. Agora vamos olhar a estrutura do texto, João 15, 18 a 27. Bom, a estrutura do texto é simples. João escreve de uma forma oriental, e geralmente, Jesus fala, obviamente, também de uma forma oriental, onde muitas vezes há repetição.
Mas o texto é simples. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai observar que tem versículo 18, se, versículo 19, se, são essas condicionais que Jesus usa, estabelecendo esse contraste entre ele, o seu povo e o mundo, e com uma conclusão, de forma muito clara, onde Jesus conclui, instruindo os discípulos que eles deveriam se lembrar daquilo que ele já havia ensinado. Eles perseguiram a mim, eles vão perseguir a vocês. Não esqueçam disso. Então, de uma forma geral, existem essas condições. Mais uma vez, no versículo 22 e 24, nós vamos ver mais uma vez o se, ou seja, essas condicionais, se, onde Jesus está repetindo tudo aquilo que ele já havia dito antes, estabelecendo esses contrastes, e mais uma vez fazendo essa conclusão. E por último, no versículo 26 e 27, Jesus está anunciando a vinda do Espírito Santo. Então, qual é a tese, qual é o argumento central desse texto, e será também o tema do sermão? O que é que ele está nos ensinando aqui? O que é que Jesus está ensinando aos discípulos, que é tão relevante para eles como é para nós? O que Jesus está ensinando é a hostilidade do mundo e o testemunho do Paráclito, do Espírito. É isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando sobre a hostilidade do mundo e o testemunho do Paráclito, essa contínua antítese entre luz e trevas. E o texto tem 3 ideias, acompanhem comigo esses 3 movimentos narrativos. Primeiro, a fonte do ódio do mundo, versículo 18 a 21. Através dessas condições, Jesus vai dizer, por que que o mundo odeia vocês? Qual é a fonte desse ódio? E Jesus vai ensinar isso, a fonte do ódio. Segundo, versículo 22 a 25, Jesus vai explicar o julgamento contra o mundo. Deus vai julgar esse mundo. Então, estejam do lado certo da história. Porque Deus vai julgar esse mundo. 22 a 25. E por último, 26 a 27, Jesus ensina sobre o testemunho do Paráclito, do Espírito e de seus discípulos. Ou seja, vocês, obviamente o Espírito e vocês, com a ajuda do Espírito, vocês vão testemunhar a meu respeito. Mesmo sabendo que vocês vão sofrer. Mas vocês não estão sós, em meio a toda essa oposição. Mas vocês precisam testemunhar. Então, são essas 3 ideias. Deixe-me repetir o tema e os pontos do sermão para aqueles que quiserem notar. A hostilidade do mundo e o testemunho do Paráclito, a contínua antítese. Primeiro, nós vimos a fonte do ódio do mundo, 18 a 21. Segundo, o julgamento contra o mundo, 22 a 25. E terceiro, o testemunho do Paráclito e de seus discípulos, 26 a 27. Agora vamos analisar verso por verso, começando com 18 a 21. A fonte do ódio do mundo. Veja como Jesus começa. Ele começa com advertência. E Jesus, em outras palavras, está dizendo, olha, me seguir significa não ter muita surpresa. Jesus começa dizendo assim, não há muita surpresa em me seguir. E ele começa com esse si, que na língua grega é uma condicional de primeira classe, que significa o quê na língua grega? Literalmente a ideia de uma confirmação. Jesus está dizendo, uma vez que, ou seja, com certeza, o mundo vai odiar vocês. Da mesma forma que o mundo me odeia, ou seja, uma vez que o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então Jesus está mostrando isso como uma realidade, um fato. O mundo odiou Jesus. E o mundo vai odiar os seguidores de Jesus. E a pergunta é, por que o mundo vai odiar você? Jesus já havia dito isso em João, vamos voltar um pouco no capítulo 7, versículo 17, onde Jesus ensina isso. Ele diz o seguinte, em João 7, 17, aliás, 7, João capítulo 7, versículo 7, diz assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. É por isso que o mundo odiava Cristo. E aqui o que João está dizendo, meus irmãos, é radical. Por quê? Porque essa ideia de mundo, veja, toda a mentalidade judaica, eles imaginavam-se como sendo o povo de Deus, Israel, o povo da aliança. Mas agora João e Jesus incluem a dureza de Israel juntamente com o mundo. Eles são tratados como sendo o mundo, como um povo ímpio que está rejeitando o Messias Cristo.
E por quê? Porque Jesus veio exatamente denunciar, dar testemunho, falar a respeito da impiedade do mundo. Por isso que o mundo odeia Cristo. O mundo odeia Cristo. E agora, ele está dizendo, bem-vindo, vocês agora estão nesse conflito que começa e é anunciado lá em Gênesis 3,15. Luz e trevas. A cabeça da serpente será ferida, será pisada, mas o meu calcanhar será ferido. Esse é o anúncio de Gênesis 3,15. E agora nós, como crentes que somos unidos a Cristo, entramos nesse conflito. Jesus está dizendo, vocês, como meus filhos, meus discípulos, esperem a oposição. A oposição faz parte da própria natureza da vida cristã. O mundo vai odiar vocês. E a fonte desse ódio é porque eles odiaram Cristo que denuncia as obras más. E Jesus continua, acompanhe comigo, voltando lá para o capítulo 15, versículo 18. Versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, se vocês, o que é esse mundo que João fala aqui, que Jesus fala aqui, que João está falando aqui? Obviamente a ideia de mundo, a palavra mundo no Novo Testamento tem vários significados, mas aqui se refere a esse sistema iníquo, ímpio, anti-Deus, um mundo que é rebelde contra Deus. Um mundo cujos valores são diametralmente opostos aos valores da palavra de Deus. Então, se vocês vivessem como o mundo, se vocês vivessem como ímpios, se vocês não tivessem nenhum prazer em servir a Cristo, em obedecer a sua palavra, o mundo ia amar vocês. Vocês iam ser amados pelo mundo. Vocês não iam enfrentar nenhum conflito, porque vocês iam ser exatamente como esse mundo. Mas por que o mundo odeia? Aí Jesus vai dizer, veja no final como é importante isso. Porque eu vos escolhi, porque eu chamei vocês, porque eu transformei vocês, eu tirei vocês desse mundo para não viverem mais conforme os valores desse mundo ímpio. Vocês agora são meu povo, meus servos. E é por isso que o mundo odeia. Porque o mundo odeia a diferença. Ele odeia aquelas pessoas que tocam na ferida do mundo. A fonte do ódio do mundo pelo povo de Deus tem como fonte o ódio por Deus, o ódio por Jesus. Palavras chocantes de Jesus para os discípulos. Mais chocantes ainda porque os próprios judeus são descritos e identificados aqui como fazendo parte desse mundo hostil. A igreja da Nova Aliança, obviamente, é composta por judeus e gentios, mas aqueles que creem em Cristo. E por que o mundo odeia? Porque eu chamei vocês. E ele continua, lembrai-vos, no versículo 20, das palavras que eu vos disse. E Jesus está lembrando, ou seja, esse foi um ensinamento constante de Jesus. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, da mesma forma que eles me perseguiram, que eles vão me matar, que eles vão me rejeitar, que vão me levar para a cruz, eles também vão rejeitar vocês. E se eles guardarem a minha palavra, aqueles, obviamente, que eu escolhi, aqueles que Deus chamar, aqueles que vão guardar a palavra, assim como eu chamei vocês, aqueles que Deus chamar através de vocês, também vão guardar a minha palavra. Jesus está mostrando essa antítese no mundo, aqueles que servem a Jesus e aqueles que não servem a Jesus. E o mundo vai odiar vocês porque vocês vão ser o que a gente poderia chamar um desmancha-prazer. É horrível ter uma pessoa desmancha-prazer, não é? Você conhece aquele desmancha-prazer quando você prepara para fazer uma surpresa para alguém da sua casa e de repente vem um desmancha-prazer e liga e conta. E toda surpresa, aquilo que você passou a semana, tudo acabou. Esse é o desmancha-prazer. Então, como seguidores de Jesus, nós somos desmancha-prazer, por quê? Porque nós sempre encontramos as falhas do mundo, nós condenamos os valores do mundo. Nós apontamos as filosofias, as ideias humanistas, existencialistas, contrárias à palavra de Deus. O mundo, então, odeia a igreja.
Nós vivemos esse mundo ocidental, onde nós temos uma certa liberdade religiosa, mas não se iludam. Nós estamos vivendo aquilo que alguns estudiosos chamam o pós-cristianismo, onde a sociedade cada vez mais vai empurrando para fora de si os valores cristãos, e cada vez mais nós seremos odiados. Quanto mais o mundo se afasta de Deus e dos valores que ainda permeavam a sociedade, o direito, esses valores judaico-cristãos, à medida que eles são empurrados, mais e mais o mundo vai odiar a igreja. Por quê? Porque nós não nos calamos, nós estamos sempre apontando o erro. Desmancha prazer. E você conhece isso, quando você está em uma conversa e todo mundo omite a sua opinião, você diz assim, eu acho que não é assim. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina isso. Você já experimentou ter uma conversa sobre ideologia de gênero, sobre casamento, criação de filhos? Ou sobre tantos outros assuntos? E aí quando você fala, o ambiente pesa. Porque aquilo que você está dizendo, as pessoas estão odiando por dentro. E é isso que Jesus está dizendo. Essa é a advertência. O mundo odeia porque vocês não pertencem a Ele. Vocês não pensam como Ele. Vocês não se comportam como Ele. No capítulo 17, versículo 14, Jesus fala também sobre isso. 17, 14, quando ele diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está dizendo, os valores de Cristo, os valores da igreja não eram iguais aos valores do mundo, por isso que o mundo odeia. O mundo vai odiar vocês. 1 João também, nós vemos esse mesmo princípio, 1 João capítulo 3, vamos percorrer um pouco as escrituras. 1 João capítulo 3, versículo 13, João diz o seguinte: irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia, vocês estão maravilhados. Não fique maravilhado. O próprio Jesus diz: os inimigos de alguém muitas vezes serão na própria casa, entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Vocês serão odiados, mas se vocês não amarem pai, mãe, irmão, esposo, esposa, qualquer coisa mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Isso é evangelho, irmãos. E assim foi que a igreja apostólica começou. Olha a história da igreja em Atos dos Apóstolos. Hoje nós cantamos a música Chuva de Bênção, nós vivemos em um mundo onde nós temos toda essa liberdade religiosa, mas a igreja na época dos apóstolos era surras e bênçãos. Veja quantas surras Paulo levou, quantas chicotadas. Ele mesmo conta. Olha os demais apóstolos. Veja a perseguição da igreja, veja os mártires da igreja. Essa é a história da igreja. Claro, Deus abençoou, mesmo em meio ao sofrimento, à oposição, eles continuaram pregando, anunciando a Cristo. Mas a igreja enfrentou o sofrimento. Outro dia eu vi um cartoon, um desenho animado, engraçado, e de repente tinha vários cristãos de várias épocas. Então tinha um cristão antigo que orava a Deus, dizendo: Senhor, ajuda-me quando eu for enfrentar as feras, os leões, me dá força para testemunhar na arena. E de repente tinha um cristão da reforma: Senhor, me dá coragem para enfrentar a perseguição, para defender o verdadeiro evangelho, a justificação pela fé. E aí tinha um cristão do século 21, Senhor, abençoa para que o meu carro não quebre, para que eu consiga trocar o carro no próximo ano. A gente ri, irmãos, mas é exatamente esse estilo de vida que nós estamos nos acostumando. Hoje nós temos perdido essa coragem de testemunhar. E Jesus, voltando lá agora para João capítulo 15, está nos ensinando isso.
Versículo 21, tudo isto, porém, vos farão, e ele vai dizer, por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. E por que o mundo faz isso? Porque o mundo não conhece a Deus. O mundo aceita qualquer coisa, menos a Deus. As pessoas acreditam em qualquer coisa, menos no Evangelho. Porque o homem está completamente cego para as verdades de Deus. É preciso que o Espírito Santo salve um pecador, abra os seus olhos para enxergar. É por isso que o mundo odeia, é por isso que muitos de nós que não nascemos em um lar cristão, nós também muitas vezes experimentamos isso, o ódio pelos cristãos. Muitos de nós odiávamos os crentes. Mas Deus teve misericórdia e nos salvou. E Jesus está dizendo, é por isso que o mundo odeia. Eles não conhecem a Deus, não conhecem a mim. Eles vão odiar vocês. E a partir do versículo 22, Jesus então começa a falar sobre o julgamento contra o mundo. E o julgamento contra o mundo é muito claro. Eles dizem, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo que a vinda dele, a manifestação da luz de Deus com toda intensidade, a graça de Deus expõe a gravidade de pecado do mundo. Quanto mais a luz de Deus brilha, isso expõe o pecado do mundo. Quanto mais a igreja é santa, quanto mais você é um cristão comprometido com a palavra de Deus, mais a sua luz vai brilhar e o mundo, então, as trevas vão sentir o impacto. E Jesus diz, eu vim, se eu não tivesse vindo, eles nem sabiam o que era, mas Jesus vem exatamente denunciar o pecado do seu próprio povo, a religiosidade hipócrita, obediência da lei, mas não do coração, externa da lei, sem o coração. Jesus vem denunciar o pecado em suas multiformas, e Jesus então está dizendo de forma muito clara: o mundo me odeia porque eles não têm desculpa para o pecado. Mas agora, e por quê? Porque agora Jesus traz toda a vontade de Deus revelada para nós, conforme registrada posteriormente no Novo Testamento. Nós temos toda essa vontade revelada e as pessoas não têm desculpa, porque é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. E esse ódio por Jesus, no fundo, era um ódio ao próprio Deus. E ele continua, versículo 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado tanto a mim como ao meu Pai. Jesus está dizendo que apesar dele ter feito todas aquelas obras grandiosas, curas, milagres, ainda assim os judeus, que são tratados aqui como esse mundo hostil, eles rejeitaram a Jesus. Jesus então cita as escrituras do versículo 25, isto porém, para que se cumpra a palavra escrita na lei, odiaram-me sem motivo, ou seja, não havia nenhuma racionalidade para aquilo. Obviamente isso tinha a ver com os planos soberanos de Deus. Israel, em certo sentido, ia rejeitar Cristo para que ele morresse, para que a obra da salvação fosse estendida para nós. Isso fazia parte dos planos de Deus. Mas por outro lado, nós não podemos negar a responsabilidade humana, a maldade do coração deles. Jesus está dizendo, Deus envia o seu próprio Filho e eles o rejeitam. Vocês acham que eles vão acreditar facilmente em vocês? Vocês acham que alguém não cristão vai acreditar quando você fala do Evangelho? De forma fácil? Jesus realizou milagres e eles não acreditaram. Jesus fez curas extraordinárias e eles não acreditaram. Na verdade, alguém só pode acreditar através de um milagre da salvação. E é o que Jesus vai dizer, que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E é por isso que o mundo odeia. E Jesus então vai
agora fazer o terceiro movimento na narrativa, apontando o testemunho do Paráclito e dos seus discípulos. Ele diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, ou seja, o Paráclito, eu já expliquei no outro sermão que essa palavra significa um auxiliador, um ajudador, um advogado. O Paráclito tinha uma função muito importante. É uma palavra que tem um aspecto bastante amplo. Então Jesus diz assim: quando vier o Paráclito, que é o próprio Espírito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aqui Jesus está dizendo coisas maravilhosas, irmãos. Coisas que teólogos ao longo da história se debruçaram nesse texto e escreveram tratados enormes. O que Jesus está fazendo aqui é muito profundo. Jesus está dando uma aula a ele sobre a própria Trindade. Jesus diz assim: eu sei que vocês, diante de um mundo tão hostil, vocês vão se sentir profundamente desencorajados. Quem vocês têm por vocês? E Jesus diz assim: deixa eu dar uma aula básica de Trindade para vocês. Eu vou ensinar a vocês quem vocês têm por vocês. Vocês vão ter o Paráclito. Jesus já havia prometido o Paráclito, queria ajudá-los, que habitaria neles, que não os deixaria órfãos, no capítulo 14. E aqui há dois aspectos importantes. É que o Espírito, ele daria testemunho de Jesus. Leia o texto, ele diz assim: eu vos enviarei da parte do Pai. Então Jesus está fazendo essa promessa, ele vai enviar o Espírito, é aquilo que vai se concretizar lá em Pentecostes. O Espírito Santo vai vir, e esse Espírito não é qualquer Espírito, é o Espírito da verdade, é o Espírito que vai fazer com que alguém creia na verdade. É o que Jesus vai dizer no capítulo 16, que uma das obras do Espírito é convencer o homem exatamente a respeito do seu pecado. É o Espírito que convence o homem, que mostra o homem a verdade, porque o mundo está cego. Então, quando vocês estiverem pregando e falando de mim, não fiquem preocupados. Eu vou enviar alguém de peso. É interessante que só Deus pode enviar Deus. Eu vou enviar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito da verdade. E aqui, observe que o versículo 26, existem dois verbos, um que está no futuro: eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Mas Jesus vai usar também um verbo que está em outra forma, que dele procede. E procede está no presente. Jesus está dizendo: eu vou enviar o Espírito e ele virá, mas esse Espírito, na verdade, procede do Pai. E essa palavra, ela é uma palavra importante porque é o que nos leva a pensar no relacionamento da própria Trindade de Deus. E aqui um parênteses rápido aqui: quando nós pensamos na Trindade, existe uma relação, existe só um Deus, existe o Pai, o Filho e o Espírito, e essa relação muitas vezes é econômica no sentido da atividade, do papel de cada um na história da salvação. Por exemplo, o Pai é aquele que elege, Paulo explica isso lá em Efésios 1, 3 a 14, o Filho é aquele que vem morrer na cruz do Calvário, o Espírito é aquele que aplica a obra da salvação. Isso é o que nós chamamos a relação econômica entre as pessoas da Trindade. Mas existe também uma relação ontológica. Onto significa do próprio ser da Trindade. Então a Trindade enquanto ser, Jesus está dizendo que esse Espírito, ele procede do Pai. Quando? Desde toda a eternidade. E é por isso que quando nós vamos falar da Trindade, nós sempre temos que nos lembrar disso. É como se Jesus estivesse dizendo assim: esse Espírito, na verdade, aquele que eu vou mandar para vocês, é o Espírito que esteve comigo desde quando eu nasci, que me acompanhou, mas é aquele que estava lá na eternidade, quando eu estava lá no seio do Pai, quando não existia absolutamente nada. Então, se por um lado o Filho é aquele que é gerado eternamente, não é feito
a terceira pessoa da Trindade, o Espírito, é aquele que procede do Pai, e outros textos vão nos mostrar também, que procede do Espírito. Então, esse Espírito glorioso, esse dará testemunho de mim. Então, Deus mesmo dará testemunho. Deus mesmo dará testemunho de Cristo. Esse Espírito, ou seja, o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, seria a força que a igreja teria para testemunhar Cristo. Não há poder maior do que esse. Então Jesus, aos olhos do mundo, nós nos vemos tão pequenininho e a hostilidade do mundo é tão grande, mas Jesus, ele inverte a balança. Deus, o Espírito, aquele que esteve para sempre com o Pai e comigo, é Ele que eu vou enviar para vocês. E Ele vai testemunhar, Ele vai falar de mim. Então, quando vocês pregarem, quando vocês evangelizarem, quando vocês falarem de mim, a única coisa que vai quebrar a hostilidade de pecadores é o Espírito da verdade, não é vocês. Vocês serão odiados, mas não tenham medo. Falem, preguem, anunciem. Porque o Espírito Santo estará com vocês. E Jesus conclui dizendo: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E o Espírito então vai usar vocês para que vocês então testemunhem para o mundo. O mundo vai odiar vocês. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão odiar o mundo? Não. Vocês não vão odiar o mundo, vocês vão testemunhar para o mundo. Vocês vão falar do amor de Deus, vocês vão falar da ira de Deus, da justiça de Deus, vocês vão denunciar o pecado do mundo, mas também vão mostrar a graça, a bondade, a compaixão, a misericórdia. E o Espírito da verdade vai iluminar muitas pessoas do mundo, através do testemunho de vocês. E eles então, finalmente, serão alcançados também. Então, a batalha da igreja com o mundo, e eu sempre digo que o Senhor Jesus precisa hoje, irmãos, não é defensores, polemistas. Obviamente que há espaço também para apologética, para o debate. Mas o que o Senhor Jesus precisa de testemunhas vivas, que testemunhem não apenas com suas palavras, mas com as suas próprias vidas. Que testemunhem essa trindade gloriosa que está com a igreja. É assim que o Senhor Jesus conclui o seu ensino. Que palavras poderosas, não? Que advertência importante para nós. Eu não sei se você já, possivelmente não leu o livro, mas deve ter assistido algum dos filmes, The Planet of the Planeta dos Macacos, vou falar em português mesmo. E esse livro, escrito por Pierre Boulez, é uma obra de ficção científica que foi escrita em 1963, na verdade. E essa narrativa, esse livro, pelo menos o livro original, tem as versões, obviamente que foram surgindo dos filmes depois, mas a versão do filme original acompanha Ulysse Merrow, que é um jornalista, que juntamente com uma equipe de exploradores viaja para um planeta distante. Eles descobrem um planeta e eles viajam para esse planeta, e quando chegam nesse planeta distante, eles descobrem que, na verdade, os macacos são seres inteligentes e dominantes naquele planeta, e os humanos vivem um estado primitivo, eles são tratados como animais. Essa é a ideia. Há uma grande inversão, ou seja, os humanos, na verdade, que deveriam ter o controle, são aqueles que não são inteligentes, os primatas. E o livro narra esses desafios de Ulisses, né? Vou chamar ele de Ulisses, portuguesando, para provar que ele era inteligente. Ele então que tinha que provar que ele era um humano diferente, que não era que não era igual àqueles outros. Então o livro mostra, e os macacos então se surpreendem, há um humano inteligente. E qual é o ponto com isso aqui que Jesus está ensinando, essa ilustração? Bom, o ponto é que nós somos, como Pedro diz, alienígenas vivendo nesse mundo. A vida cristã é um paradoxo. Por quê? Porque, de alguma forma, nós somos estrangeiros e forasteiros vivendo nesse mundo,
Mas nós, como cristãos, somos aqueles que compreenderam a forma correta de viver. Então nós estamos vivendo nesse mundo para a glória de Deus, vivendo da forma correta, como agrada a Deus, mas nós mesmos somos alienígenas, estrangeiros, estranhos. Nós estamos no mundo certo, mas aos olhos do mundo nós somos pessoas ininteligíveis. Um raciocínio falho. Talvez o pastor fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. Esse é o ponto. O cristão não pertence mais ao mundo, mas a Deus, e portanto nós vivemos nesse mundo como estrangeiros. E diferente desses filmes de ficção científica, nessa história os estrangeiros de Deus são os naturais, ou seja, nós somos os habitantes naturais, nós que compreendemos o mundo como Deus criou. Mas nós somos alienígenas, vivendo em nosso próprio mundo. Nós nos reconectamos ao nosso Criador, aprendemos a viver para a glória de Deus desse mundo, e o resto do mundo, na verdade, é alienígena. Por quê? Porque eles estão vivendo nesse mundo com valores estranhos aos valores criados por Deus. Veja que estranho. Vocês estão ligados ainda no que eu estou falando? O mundo, na verdade, ele é alienígena. Porque ele está vivendo em um mundo criado por Deus, sem servir a esse Deus. E nós somos os habitantes naturais, mas que somos tratados e vivemos como estrangeiros. É isso que Jesus está ensinando aqui. O resto do mundo, na verdade, eles são alienígenas. Eles estão vivendo em um mundo sem compreender o propósito de Deus nesse mundo. E é isso que o verdadeiro evangelho faz, ensinar pecadores que eles foram criados para glorificar a Deus, que eles não vão encontrar significado nessa vida, a parte de Deus e a parte de Cristo. Que é em Jesus que finalmente eles compreendem o seu papel, que o homem vive tanto familiarmente, mas como sociedade, todas as suas potencialidades. Mas o mundo odeia Deus, odeia Jesus. Por quê? Porque Jesus e a sua igreja revela as máscaras desse mundo, os pecados da cultura. O mundo odeia Deus. Vai odiar também você. Ele vai odiar você, se você for um verdadeiro cristão. Por quê? Porque você sempre vai tocar no pecado. E o pecado é distorção, ele perverte a verdade de Deus em mentira. O que é bom se torna mal. O pecado inverte os padrões e os propósitos de Deus, proclamando que as coisas más são boas e as coisas boas são más. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E é por isso que as boas novas não são apenas um anúncio sobre a pessoa de Jesus. Nós nunca pregamos apenas Jesus, mas a verdadeira pregação do Evangelho é uma denúncia do verdadeiro estado do mundo. Você aponta as mazelas desse mundo que jaz no maligno. A chegada de Jesus inaugura esse momento da verdade, a verdade agora que é estabelecida por Deus. E por essa razão, esse mundo que está escravizado no pecado odeia, porque as trevas, porque Satanás, eles amam a mentira, eles odeiam a Deus, eles amam a falsidade. O mundo é exposto pela luz. E é por isso que Paulo diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Seguir Jesus tem sempre um custo. E lembre, pode custar a sua própria vida. Nós somos sempre odiados. Mas um cristão verdadeiro nunca é surpreendido. Porque Jesus disse, vocês serão odiados. Perseguidos, mas sempre ajudados por esse testemunho glorioso do Espírito. E o fim dessa antítese? Bom, o fim dessa antítese será quando o Senhor Jesus voltar.
Lá em Apocalipse tem uma imagem gloriosa, e eu gosto muito do livro de Apocalipse, eu gosto muito inclusive de ensinar o livro de Apocalipse aos alunos, e eu costumo dizer que o livro de Apocalipse é uma versão cinematográfica das palavras de Cristo, porque vai mostrar o fim da antítese, e uma das figuras maravilhosas é exatamente no capítulo 12, do dragão que persegue a mulher. E quando a gente pensa em dragão, obviamente na nossa mente a gente pensa no dragão Idade Média, né, com cuspidor de fogo, com aquele rabo, mas quando alguém na época de Cristo pensava no dragão, ele pensava em algo como uma cobra, com rabo, muito parecido com... Essa era a imagem que eles tinham de um dragão. Uma serpente. Essa é a imagem de Apocalipse, a serpente que tenta perseguir a igreja, e Deus então salva a igreja, protege a igreja. Até que finalmente no capítulo 19, um cavaleiro branco vai destruir a serpente. Vai destruir o dragão. Essa antítese só vai acabar quando Jesus voltar. E até lá nós temos que testemunhar. Falar para esse mundo, sem medo. Porque nós temos uma santa e poderosa Trindade conosco. E na ceia do Senhor nós nos lembramos isso. Eu quero concluir exatamente dessa forma. Lembrando que na ceia do Senhor, Jesus garante que está conosco. Ele está em comunhão com o seu povo. Então, se vocês participam dessa comunhão com Cristo profunda, se vocês são crentes, foram transformados, lembrem-se, vocês terão um grande desafio de testemunhar quando vocês saírem daqui. Porque vocês serão odiados. Mas lembrem-se que a missão de vocês é falar e testemunhar de Jesus. É para isso que Ele chamou vocês, para que vocês deem frutos para a glória de Deus. Essa é a nossa missão, testemunhar em um mundo hostil, com a graça e no poder do Espírito. Não se cale, não tenha medo. Abra a sua voz, confie no poder do Espírito, evangelize aquelas pessoas que você acha que são impossíveis, porque se o Espírito chamar, Ele virá, e aqueles a quem Ele não chamar, eles te odiarão. Mas e daí? Você já sabe que seria assim, você já sabia disso desde o começo. Que Deus nos ajude a vivermos dessa forma. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina, como Teu povo, a vivermos firmes, caminhando sempre no temor do Senhor. Ajuda-nos como igreja. Infelizmente, nós percebemos que não apenas o mundo tem valores tão contrários ao Senhor, mas tantas igrejas que se dizem cristãs, que também têm valores tão opostos ao verdadeiro, simples Evangelho de Jesus. Tão opostos ao culto bíblico, que não é focado no entretenimento, mas na verdadeira adoração. E de alguma forma nós também somos perseguidos, incompreendidos. Ajuda-nos, como Teu povo, a sermos luz nesse mundo marcado pelas trevas. Ajuda a nos lembrar das palavras de Cristo: bem-aventurado quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Grande é o vosso galardão. Esses são os benditos. São aqueles que sabem que são pobres espiritualmente, que choram, que têm fome e sede de justiça, que são mansos, que são limpos de coração, mas também que são perseguidos. E nós observamos hoje que
nós estamos nos amoldando essa cultura mundana dos nossos dias, Senhor. Nos dá coragem, como teu povo, para de forma bíblica, sábia, testemunharmos a respeito de Jesus para esse mundo que jaz no maligno. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.